Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Forecast. Eu sou Flávio dos Anjos e nós vamos juntos mergulhar no universo da gestão, no processo de educação, no desenvolvimento de pessoas. Você já sabe que sempre tem coisas maravilhosas e que realmente são úteis para o seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre melhoria contínua. Será que a melhoria contínua ela é uma obrigação? Todas as organizações precisam ter? Ou é só mais uma moda, um processo que já está passando e que não vai ficar? Ou até mesmo pode ser visto como uma diferenciação? Esse será o nosso tema central do nosso episódio de hoje. E para conversar comigo sobre isso, eu estou com ela, Nayana. Nayana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Gostaria muito que a gente tivesse esse papo. Já tem um tempo que a gente está adiando e agora você tem essa oportunidade. Muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade que você está me dando de te conversar um pouquinho sobre esse tema com você. Eu que agradeço o convite, Flávio. Eu espero, assim, que eu consiga desenrolar aqui. É a primeira vez que eu trabalho, né, que eu faço um podcast. Então... Não, fique à vontade. A casa é sua, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada pelo convite. Nayana, me fala um pouquinho sobre você, sua trajetória. Quem é a Nayana? Conta um pouquinho sobre o seu histórico pra gente. Bom, Nayana, né? Vamos lá. Nayana é uma sonhadora, é uma grande sonhadora. Legal. Que está assim, num processo de autoconhecimento recentemente, descobrindo a veia empreendedora, né? Fundando minha própria empresa. E esposa do Felipe, também aprendendo a equilibrar o lado empreendedor com o lado família. Que é muito importante, né? Que é muito importante. Filha de Fátima, que é uma mineira e muito simpática. Filha do Jair, que é um nordestino aí bravo, mas ao mesmo tempo muito determinado. Então, estou aí aprendendo de onde vêm as minhas características, principalmente. E o meu futuro profissional também, tentando alinhar tudo isso com as minhas características. Bacana. Então, a Nayana é essa, né? Estou numa trajetória aí de 10 anos de um trabalho formal, sendo CLT, agora partindo para o lado empreendedor, também mantendo um trabalho formal numa organização, né? Que é a Marca Ambiental, onde minha principal atividade hoje é lá, como Legal. coordenadora de estratégia e performance. Muito bacana. Né? Então, aprendendo aí a não ficar só focada na melhoria contínua, que é o tema principal que a gente vai conversar, mas também dando um olhar para a inovação, para a estratégia e tudo como está relacionado a esses temas, né? Começando então por esse ponto. Melhoria contínua e inovação não são próximos, não são semelhantes, são áreas distintas. Como é que você diferencia os dois dentro do seu dia a dia de trabalho? Então, na verdade, depende do tamanho da empresa, né? Como ela vai aplicar. Uhum. Eu estou conversando com muitas pessoas atualmente, porque uma das práticas principais da inovação é o benchmarking. É você estar aí conectado com o mundo e tudo que está acontecendo. Legal. E aí eu tenho conversado muito com várias pessoas de outras empresas. E o que eu tenho percebido? Que tanto a qualidade, né, quanto a melhoria contínua, quanto a inovação, são temáticas muito próximas. E que dependendo, se for uma organização muito grande, vão ter setores separados responsáveis para conseguir conduzir projetos, programas, né, os processos de cada temática dessa. Entendi. Mas que se for uma organização como a que eu atuo atualmente, que é a Marca, tem 300 colaboradores próprios, a gente concentra aí algumas atividades porque elas estão muito relacionadas. O início de uma é a continuidade para outra, né? E aí dando um exemplo, né, que a gente tem lá. Uhum. É um programa de ideias, hoje que é uma prática que é muito intitulada como inovação. Uhum. A ideia que é dada por um colaborador, né, o programa de ideias basicamente é um canal para você receber ideias das pessoas que trabalham ali na empresa. Ok. Então, quando você recebe uma ideia, ela pode ser uma ideia que vai ser uma melhoria de processos, que aí, se a gente for classificar, é uma melhoria contínua. Uhum. Se ela for uma ideia que é um pouco mais ousada, um pouco diferente do que é feito, ela pode ser categorizada como inovação. Disruptiva, né? Algo que não está sendo realizado ou que é contrário ao que está sendo pregado. Então Exatamente. E aí a gente vai trabalhando nisso. E se ela for uma ideia que está totalmente relacionada com o futuro que a empresa almeja alcançar, ela já está voltada para estratégia, uma ideia que vai dar um andamento a um projeto estratégico. Então são temas extremamente correlacionados. E no nosso caso, como a estrutura é enxuta, né, é pequena, não tem ainda essa demanda para terem setores separados, a gente cuida tudo dentro de um setor só. Entendi. E paralelo a essas três temáticas, a gente tem, por exemplo, a qualidade. Aí lá onde eu atuo, a qualidade, ela tem um setor
separado que é muito voltado para as certificações da ISO. Entendi. Né? Mais ou menos assim que a gente Entendi. se organiza. Então acaba que essas divisões, elas facilitam, acaba gerando uma catalogação, e aí cada processo, eles são tratados de maneiras diferentes, quando é melhoria tem uma ação e quando é inovação tem outra ação, é mais ou menos assim? Isso. Como a gente tem sempre por esse canal, né, as ações que vêm desse programa de ideias vão originar projetos. Aí a gente classifica entre uma ideia simples, que normalmente ela está posicionada num horizonte de inovação que a gente chama de H1, é um horizonte mais voltado para melhoria de processos, para melhoria contínua. Então a gente trata ela como uma ideia simples, então ela vai ser rápida. Okay. É uma ideia que é baixo custo, normalmente ela reduz custo, na verdade, então ela tem um investimento pequeno e reduz algum custo de processo. Certo. Se ela for uma ideia mais elaborada, que vai precisar de uma pesquisa, de um desenvolvimento, né, vai precisar de um planejamento, muitas vezes não vai dar para ser implementada no mesmo ano, porque vai precisar de um investimento maior. Aí a gente classifica como ideia complexa. Então, ela vai dar origem a um projeto de inovação que vai precisar ser estruturado, vai precisar ter um planejamento, criar, né, as tarefas, as etapas, o cronograma, pesquisar, testar, experimentar, enfim, e aí seguir o fluxo da inovação. Então, não é só ter ideia. Não é só ter ideia. Para inovar, não é só colocar uma caixinha de sugestões lá e falar, traga suas sugestões, coloca aqui. Não é só isso. Não é só isso. Bom, você já percebeu que nós temos muitas dicas para você nesse episódio. Olha só quantas coisas. Catalogar e classificar o tipo de ideia ou sugestão. Cada tipo, né, cada classificação vai ter um fluxo diferente. A necessidade, muitas vezes, de dividir entre essas ideias, e até mesmo ter setores diferentes que cuidem disso, ou, dependendo do tamanho da sua organização, você tratar tudo junto. E aí, olha quanta coisa bacana. Nayana, respondendo um pouquinho sobre aquilo que a gente está perguntando, a melhoria contínua, ela é uma necessidade, uma diferenciação ou é moda, na sua avaliação? Na minha avaliação, é essencial, né? Porque hoje a gente precisa criar essa cultura de estar preparado para aprender e melhorar continuamente. Então, uma organização que quer se manter no mercado, ela precisa aprender a fazer melhoria contínua. Para ela aprender a fazer melhoria contínua, no mínimo você vai precisar de alguém ali que vai estar sensibilizando e criando processos para que isso rode. Okay. Então, eu entendo que hoje é interessante você ter pelo menos uma pessoa ali que entenda desse ciclo, né, que é a melhoria contínua, para implementar umas primeiras iniciativas. E isso vai, ao longo do tempo, se mostrando quanto que que tem um retorno para a organização. Então, vai se manter naturalmente, sabe? Entendi. Diferente, assim, na verdade, a ISO 9001, que é a ISO da qualidade, o último requisito dela são 10 requisitos, né? A norma tem. O último requisito dela é o requisito da melhoria contínua. Então, a gente vê que já nas ótimas práticas de gestão, as normas ISO são as boas práticas, né, mundiais de gestão. Já aparece ali um requisito que está sustentando que a empresa precisa se reinventar e fazer melhorias dos seus processos continuamente. Então, aí é o primeiro sinal para mim de que é uma tendência que não tem muita volta. Né? Já está numa norma, já é auditado pelas auditorias da ISO, né, para certificação. E isso foi criando aí uma nova tendência para as organizações mesmo. Você toca num ponto, né, que você falou assim, olha, a empresa que quer permanecer no mercado, ela precisa. Então, às vezes, até mesmo há uma confusão de, eu não quero certificar, eu não vou buscar uma certificação ISO. Mas isso não necessariamente está conectado, né? Não. Porque a melhoria contínua ela está diretamente relacionada com a sobrevivência da organização, com a sobrevivência da empresa e a manutenção da posição, às vezes, dela no mercado, né? Exatamente. As normas ISO, elas nasceram muito para dar uma visão para as organizações de que um padrão mínimo que precisa ser seguido para ela atender mundialmente, tanto que vem da ISO, né? International Standardization Organization. Okay. É uma organização de padronização mundial, Okay. né? Um padrão mundial de qualidade. Então, toda empresa que seguir aquele padrão, ela vai estar apta a atender mundialmente. Entendi, legal. Clientes de todos os países, né? Bacana. Então, realmente, são normas que são criadas com comitês de vários países, pessoas dos setores, né, industriais, dos setores de serviço, da academia. Então, é muita gente discutindo as melhores práticas de gestão. Então, essas normas vão trazer para a gente ótimas diretrizes. Se a gente quer ter uma organização
que vai se sustentar, se a gente ler um pouquinho o que está ali, tentar entender e aplicar, já vai ajudar a gente bastante a ter um serviço, um produto de qualidade. Né? E mínimo, porque se esse padrão existe, está disponível para várias organizações, quem seguir vai estar se destacando. Então, para a gente se manter, a gente precisa estar ali entendendo e aplicando no nosso dia a dia, né? Bacana. Então, é um princípio ali, né? Acaba que você tem uma referência mundial. Isso. E isso faz com que a sua competitividade melhore, né? Porque você vai tentar seguir esses padrões ou conseguir seguir os padrões. Sim. E isso, de alguma maneira, vai melhorar a efetividade do que você realiza, né? Exatamente. Agora, como é que você chegou nessa área? Antes da gente se aprofundar ainda mais no tema, como é que você sempre viveu nesse universo da melhoria? Como é que foi a sua experiência para chegar até aqui? Agora você já falou que está empreendendo, desenvolvendo a sua própria... Como é que é o nome da sua empresa agora? 2i Consultoria. 2i Consultoria. Então, passa aí as redes sociais para o pessoal, onde que te encontra lá. Legal. 2i, né, de Improvement and Innovation, né, que é melhoria e inovação. Então, legal. O nome da minha rede é Melhoria e Inovação. É só colocar o @ lá, Melhoria e Inovação, que você vai encontrar... Inovacal, né? Você vai encontrar o nosso Instagram. E é isso, né? Então, a ideia da empresa, por trás está esse conceito da unificação de metodologias de melhoria e inovação. E de onde veio tudo isso, Sim. né? Bom, eu sou formada em engenharia de produção, né? Então, lá em 2009, eu comecei minha graduação. E aí, meu primeiro estágio foi mais ou menos no 5º período da graduação, metade do tempo ali. Eu comecei um estágio no setor de sistema de gestão integrado. Okay. Numa indústria, né, do setor metalúrgico, dentro da ArcelorMittal, tem a Sankook, onde eu fiz meu primeiro estágio. Então, foi um ano aprendendo o que é um sistema de gestão integrado, que é a implementação das 3 normas da ISO, que são as mais, né, bem difundidas, que é a ISO 9001 para qualidade, ISO 14001 para meio ambiente e ISO, hoje, né, 45001, que é para segurança. Ok. Antigamente era a OSAS 18.001, mas então, qualidade, segurança e meio ambiente. Meio ambiente. Exatamente. Okay. Então, nessa indústria, ela aplicava essas 3 diretrizes e eu aprendi o que é a norma, para que ela servia, de onde ela surgiu, enfim, entendi tudo durante o primeiro ano de estágio, aplicação também, muitas auditorias, muitos sistemas informatizados para a gente conseguir criar não conformidades, acompanhar, né, as melhorias que são feitas a partir dos apontamentos de auditoria, enfim. E aí fiquei um ano lá aprendendo o que é isso. E aí tem tudo a ver com a engenharia de produção, né? Porque a engenharia de produção você aprendeu a otimizar processos, né, sistemas produtivos. Sim. E as normas ajudam também. Então eu já me identifiquei de cara, né, porque eu amava também o que eu estudava. E aí fiquei um ano lá e precisei sair para ir fazer um intercâmbio. E morei na Espanha. Morei um ano na Espanha, numa cidade que é muito forte a oceanografia, a universidade lá tinha muito essa pegada de meio ambiente, né? E aí fui descobrindo o quanto que eu gostava de oceano, de mar, de meio ambiente. E aí já veio um outro passinho que eu fui dando. Quase que eu larguei engenharia de produção, quase. E aí eu falei, não, faltam 6 meses para eu formar. Quando eu tava voltando, né, que eu fiz o ano da faculdade lá. Sim. Falei, não vou parar agora, né? Como é que eu vou desistir agora? Aí voltei, terminei e engatei aí no mestrado em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Então foi o que me deu essa pegada mais voltada para a sustentabilidade, que tem também a ver com normas, porque as normas dão sustentabilidade para os processos, né, tanto ambiental quanto econômico. E aí é o tripé, né, da sustentabilidade. E aí eu fui seguindo esse caminho. Então, formei no mestrado, voltei para a empresa que eu trabalhava no estágio, que é a Sankook. Fiquei mais 7 anos lá, trabalhando com a implementação das normas, mas agora já com uma pegada de melhoria contínua. Porque bacana. Então, você começou como estágio, como estagiária, aí depois teve um giro, se desenvolveu e depois voltou para a mesma organização? Voltei para a mesma. No mesmo setor ou era semelhante ali para tratar o que você já tratava? O mesmo setor, mas esse setor tinha sido totalmente evoluído, né? Sim. Inclusive o número de pessoas também tinha reduzido, ficou só eu no final das contas. Antes era eu, uma coordenadora, analista, estagiária. E aí depois eu voltei só como analista responsável pelo setor todo. Entendi. Então mantendo as normas, mas agora implantando um programa de melhoria contínua com base no Lean Six Sigma. Nossa, muito bacana, porque olha quantas coisas legais você falou assim em pouco tempo. Primeiro, a importância do estágio.
Sim. Né? O quanto que o estágio, ele pode ser um direcionador da sua carreira como um todo, né? O quanto que isso, de alguma forma, afetou você. Porque, lógico, a profissão que você buscou, que é ser uma engenheira de produção, você iria lidar com isso. Mas o quanto que, provavelmente, esse estágio impactou na sua formação e deu todo esse desejo de você se aprofundar cada vez mais. Sim, né? Depois, uma experiência fora do país, né? Você ganhou uma bolsa, não foi isso? Foi do Ciências Sem Fronteiras. Que legal, Muito que legal. bacana. Parabéns. Obrigada. Né? E aí você foi morar na Espanha e estudar. Isso. E conseguiu ainda conciliar com a sua formação que você estava realizando. Isso. E aí depois volta para a empresa, então você deixou portas abertas, deixou boa impressão. Então quantas coisas bacanas, né, Nayana? A gente já pode de alguma forma deixar como vivência, experiência para as pessoas, né? Você falou a importância do benchmark, então pessoal, temos aqui um benchmark, né? Alguém que realmente pode ter várias dicas, várias coisas para vocês aí. Então, o quanto que essa situação da experiência, ela vai realmente impactando na nossa vida como um todo e te trouxe até aqui, né? Te colocou na condição que você está hoje. Então, muito, muito bacana a sua história, muito legal. Agora, só um pouquinho, antes da gente entrar lá no link, por que você queria desistir? Por que você queria ir para a parte de mar, de oceano? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma conexão assim com natureza, algo que me faz muito bem, né? Minha vida pessoal, assim, eu gosto de esportes na natureza, eu gosto de me conectar mesmo, é um momento que me faz bem. Tanto que quando eu vou escolher viagens, eu gosto de natureza. Se você falar pra mim pra eu ir pra uma cidade, Nova York, ou ir pra Costa Rica, que tem uma natureza exuberante, eu vou preferir um lugar natureza. Entendi. Então isso já ia me dando um direcionamento de propósito. E eu sempre gostava, eu chegava, por exemplo, eu ia para uma praia, eu velejo de kitesurf. Eu ia para uma praia velejar e eu voltava catando lixo do chão. Porque aquilo ali me incomodava, eu via a necessidade de cuidar desse ambiente que eu me conecto, me faz tão bem. Então, eu já ia vendo ali desde minha adolescência que eu tinha essa conexão mesmo. E aí, quando eu fui morar fora, você passa um momento longe da sua família, longe de tudo aquilo que te influenciava até então. Você passa a se descobrir, você passa a se conhecer mais profundamente. Porque você está ali só você e o mundo, e você está conhecendo tudo novo ali, é tudo muito diferente do seu dia a dia. Com certeza você vai começar a encontrar ali algumas respostas do que você realmente quer para a vida. E foi o que eu fui começando a encontrar. Então era uma cidade também litorânea e tinha uma natureza muito grande, não era muito urbana essa cidade, se chama Cádiz, lá na Espanha. E aí a universidade também tinha essa pegada, então ela dava esse olhar para os alunos, a gente tinha mais contato, e eu fui entendendo que o que eu gostava mesmo era de cuidar de meio ambiente. Só que eu já tinha uma formação, que como é que eu podia casar aquilo ali? Aí eu fui para engenharia de sustentabilidade, né, que é muito legal, mestrado. Muito legal. E sempre dá pra gente conciliar, né? As Sim. coisas que a gente gosta, as coisas que a gente... Sempre dá pra fazer essa conexão e acaba criando uma oportunidade, um desenvolvimento de carreira que a gente não esperava, mas que de alguma forma as oportunidades se abrem, né? Exatamente. É o famoso propósito, acho que a gente vai encontrando, né? Por Sim. trás aqui. Nossa atividade. A importância do autoconhecimento também, né? Você foi se conhecendo, foi se conectando com coisas da sua essência e isso foi fazendo cada vez mais sentido para você. Exatamente. E sem querer, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar na marca ambiental, por exemplo. Fiz um mestrado, quando eu fui ver, tava ali. Que bacana, que bacana. Legal. O que você... a que você atribui, assim... Quais são os impactos iniciais que, por exemplo, tem alguém que está nos assistindo agora que não tem um processo de melhoria contínua dentro da organização que está ou dentro da sua empresa? Quais são os impactos iniciais que um programa como esse pode trazer, Nayana? Olha, o primeiro, assim, eu acho que é o que toda organização, quando começa, ela vai acabar procurando, é a redução de custo. Né? Porque a gente identifica as fontes de desperdício, de perdas. Então, quando uma organização ela quer começar, o primeiro passo é mostrar que, financeiramente, implantar um processo de melhoria contínua vai se sustentar. Legal. Né? Tanto que, quando a gente iniciou na marca, o indicador que a gente tinha era de redução de custo com projetos de melhoria. E a área, o setor, como era novo, né, foram contratadas pessoas novas para o setor, a gente precisaria cobrir o custo do setor, com as reduções de custo com projetos de melhoria que a gente estava implementando. Criar a área sustentável, né? Exatamente. Financeiramente sustentável, Financeiramente né? sustentável. Ok, vocês têm essa equipe, mas isso aqui tem que pelo menos se pagar. Isso aí, isso aí.
É assim, é um desafio grande, né? Talvez a liderança da área, é importante ela saber disso, mas é bom também a gente gerenciar com a equipe ali. Mas depois que a gente enxerga o valor que a área, o setor tem, a empresa enxerga, aquilo ali vira essencial. Ok. Porque realmente hoje a gente começou com um indicador de 350 mil de redução no projeto de melhoria, hoje a gente já bate, já duplicou esse valor e consegue espontaneamente se manter. Uau, pera aí, vamos falar disso. Vocês começaram com uma meta de ter uma redução de custo ainda da ordem de 350 mil Isso, e vocês já estão no dobro disso. exatamente. O dobro disso. São projetos que vêm de todos os setores, né? Como eu falei, vem pelo programa de ideias. Uhum. São ideias que as pessoas enxergam no dia a dia delas, mas muitas vezes não têm um tempo suficiente para se dedicar ou não tem um engajamento suficiente para implementar. E elas trazem pra gente e a gente ajuda a estruturar, implementar. E como que isso está conectado com esse novo momento do mercado, né? Exato. O quanto que isso está conectado com essa situação de envolver as pessoas, né? De fazer com que elas se sintam não apenas uma colaboradora, mas que realmente elas possam de alguma maneira impactar a organização, né? Exatamente, o olhar de dono, né? Sim. O intraempreendedorismo também, que dali pode vir uma ideia que vai gerar um novo produto, um novo serviço. Então é muito bacana, gente. Essa prática de realmente programa de ideias é uma prática que traz uma cultura riquíssima para a empresa, de melhoria contínua e inovação, né? E importante também frisar o que isso já traz de retorno. Porque todo investidor, todo empresário, ele quer ter um retorno do seu investimento. Exato. Então, quando você traz números dessa forma, isso com certeza mexe com quem está do outro lado, para que possa pensar também em uma solução como essa, né? Exato. Vocês começaram com uma meta, já dobraram essa meta e muito provavelmente as coisas vão continuar evoluindo, né? Porque isso acaba se tornando uma cultura, né? A busca se torna realmente incessante por melhorar cada vez mais, né? Exatamente, é um ciclo que não tem fim. Por isso que eu falo que naturalmente vai trilhar aí um caminho de importância para a empresa, um setor como esse. Mas é um setor que precisa estar continuamente engajando as pessoas, então pensar muito em pessoas. A gente tem um método por trás, né? A gente tem o PDCA por trás, tudo da melhoria contínua e da inovação também. Tem o PDCA por trás. Mas é mais do que isso. É você enxergar assim, no ambiente que eu tô, como que eu faço, como que as pessoas vão enxergar valor nisso. Então, como eu vou engajá-las, como eu vou desenvolvê-las. E aí tudo começa a fazer sentido. Bacana demais. Então isso faz todo sentido com o desenvolvimento das pessoas como forma de fomentar a melhoria, né? Então as pessoas se desenvolvem, a melhoria também fatalmente vai acontecer, não é mesmo? Exatamente. Agora, quais são os principais desafios nesse processo? Tem desafios? Quais são esses principais desafios? Os principais desafios muitas vezes a gente, como eu coloquei, a gente tinha uma meta de redução. Mas imagina que nós não somos as pessoas que vamos criar esses projetos. A gente vai precisar de ouvir os outros para ver oportunidades. Então a gente começa muito no escuro. Ok. E assim, a gente não tem muito por onde começar. Então realmente é sentar, é ouvir, é observar, é estimular as pessoas a pensarem também em melhoria. Então é dar treinamento. Então o engajamento das pessoas é o ponto principal. E para você engajar pessoas, você precisa estar engajado. Sim. Então, para mim, o primeiro desafio é tanto estar engajado quanto engajar o outro. Porque senão não faz sentido. Então, entender realmente qual que é o ponto inicial para esse engajamento. E como que vocês conseguiram gerar esse engajamento lá? Olha, primeiro entendendo quem são as pessoas que estão ali, quais são os propósitos, por que conecta elas à empresa. Então, a gente enxergando o propósito da organização e das pessoas que estão ali. Qual que é a idade, o que elas gostam de fazer, o que elas gostam de receber de retribuição. Então, pensar muito em como retribuir, como recompensar ou como reconhecer as pessoas quando elas estão, né, cultivando essa cultura. Então, reconhecimento. Então, sempre olhando para pessoas, né? Engajar, reconhecer, que faz parte do engajamento. É a gente saber aplicar bem o método e saber se colocar também como líderes do processo. Mesmo um assistente que trabalha comigo, que está começando ali a profissão dele, dentro da melhoria contínua, ele vai ter que ter um comportamento de liderança. Legal. Porque ele não vai ser ele que vai criar a melhoria. Ele vai ser a ponte ali para a pessoa.
Então já é um comportamento de líder, né? Sim. Mesmo que começando a profissão. Então, realmente, a gente liderar o processo, estarmos como consultores, né? Sempre atento à necessidade, servindo a empresa. Então, é um setor extremamente... Realmente, todos da organização vão ser clientes nossos. Então, a gente se posicionar como fornecedor interno, né? Para todas as demandas. Um parceiro de negócio, realmente, parceiro né? de negócio. Agora, existe um folclore muito grande, que todas as vezes que fala de engajamento ou de reconhecimento, pensa-se muito nas questões financeiras. Além da questão financeira, se teve outras ações também que você poderia dar de exemplo, para justamente tentar desmistificar que a ação de engajamento ela está diretamente conectada com o dinheiro? Sim. Então, por exemplo, onde eu atuo são colaboradores que estão iniciando a carreira, é um perfil, né, comum lá. Então, a gente vê que são as pessoas que precisam enxergar que o que elas estão fazendo faz sentido, porque elas são as primeiras experiências. Então, a gente trabalha muito com reconhecimento mesmo. Por exemplo, uma pessoa implementou uma ideia bacana, a gente coloca ela nas redes sociais, coloca uma foto, coloca um reconhecimento, a ideia que ela implementou. Que legal. Dá essa visibilidade e mostra para ela que ela está no caminho certo. Ok. Então, a gente enxerga hoje que um bom reconhecimento é esse, mostrar, olha, o trabalho que foi feito, você está no caminho certo, as pessoas conhecerem. O CEO, a gente estimular ele também reconhecer diretamente esse contato, né, da alta direção com a pessoa para ela ver que tem valor, sabe? Sim. O que ela está fazendo. Que quem está lá em cima está enxergando o que está acontecendo. Né? Exatamente. São algumas práticas que a gente tem. A gente também tem um reconhecimento financeiro, né? Principalmente para uma empresa que tem pessoas que estão iniciando a carreira, é algo que realmente estimula, mas a gente não deixa só nesse ponto. E normalmente o reconhecimento financeiro vem só no final. Só depois que ela entregou um projeto concluído, né? Então, essas outras práticas mantêm e sustentam o processo. Sim, porque se for só apenas nesse final, ela durante o trajeto provavelmente vai parar, né? Ela não vai ter força para ir até o final, ou não vai ter estímulo, não vai ter engajamento. Então, a gente tenta criar esse engajamento durante o processo também, até para que seja para desenvolvimento mesmo da pessoa, né? Sim. Ela consiga entender os passos e ela avance, trabalhe a perseverança ali para alcançar o final. Hoje são quantas pessoas na sua equipe? Minha equipe sou eu, uma analista e um assistente. Nesse trabalho. E fora, como é que você tem desempenhado as suas atividades? Tem uma equipe também? Ou você que tem desenvolvido os trabalhos? Como é que tem sido? Não, atualmente na minha organização sou eu, faço parceria com outros consultores normalmente, né? E aí a gente trabalha juntos em outras organizações. Legal, legal demais. Ana, quais são os principais desafios agora que você está enxergando como empreendedora? Empreendedora é entender tudo que uma organização precisa, né? Tem que ter o fluxo de caixa, tem que ter a contabilidade direitinho, tem que ter o marketing, você é uma só cuidando de tudo, tem que ter a cliente, a prospecção. Olha, é muita coisa ao mesmo tempo. E como hoje eu tenho ainda, eu criei a minha empresa andando, né? Caminhando Sim. dentro de de outra organização, junto com outros trabalhos que eu faço voluntários também. Então... Ainda tem trabalho voluntário? Tem trabalho voluntário. É mãe, filha... mãe não, é mãe esposa, não. filha... Mãe dos meus cachorros. Esposa, filha, tem uma atuação constante em uma organização, empreendedora e... Dá tempo disso tudo? É isso aí, tudo vai se conectando, né? Se tem alguma coisa que não está se conectando, não vale a pena manter dentro do dia a dia, mas está tudo se conectando. Então, criar uma organização andando, caminhando, né, sem parar para planejar, tem sido o meu primeiro desafio, né? Meu primeiro grande desafio é entender tudo que uma organização exige de um empreendedor, né? Ele saber, pelo menos assim, começar, talvez em algum momento eu vou conseguir terceirizar. Em algum momento eu vou conseguir ter alguém com marketing, alguém com financeiro. Mas hoje eu ainda estou aprendendo todas as atividades que eu vou precisar exercer como empreendedora para depois, em certo momento, eu conseguir, né, contratar pessoas ou terceirizar alguns serviços. Então, fazer isso sem parar para estruturar a organização é o meu primeiro desafio hoje. E aí, espero que em breve eu consiga parar, enxergar, né, aplicar as ferramentas de melhoria na minha própria organização, melhoria contínua e inovação, para que ela cresça. Vai conseguir. É um trajeto tortuoso em muitos momentos, cheio de altos e baixos, mas também é muito prazeroso. Sim. Quando você consegue ali identificar
que evoluiu, que as coisas avançaram e que tudo está se conectando e que às vezes acontece de situações que você nem esperava começam a ocorrer, é algo realmente que traz uma sensação muito positiva, traz uma... E é diferente quando a gente desenvolve dentro de outras organizações. Sim. Né? Porque justamente por todos esses desafios, de você ter várias cadeiras que você precisa a todo instante estar fazendo esse jogo das cadeiras, né? Agora eu sou comercial, agora eu sou... agora eu vou ter que fazer a prospecção de um fornecedor, agora eu tenho que cuidar das finanças, eu preciso cuidar do marketing, o quanto que isso... Tenho que pensar no planejamento estratégico, para onde minha empresa está indo. Então, todas essas cadeiras, ao longo do tempo, você vai conseguindo equilibrar, vai trazendo pessoas fatalmente, né? E eu tenho certeza que o seu caminho vai ser brilhante, com certeza. Obrigada. A gente vai se encontrando, né? Se vai fazendo sentido, aí a gente vai caminhando e vai enxergando o nosso talento, né? Que está por trás de tudo isso. Você falou sobre a questão de uma formação, desenvolvimento em Lean Six Sigma, né? Sim. Como é que hoje está a propagação desse tipo de ferramenta, o quanto que as ferramentas, as empresas estão realmente usando esse tipo de ferramenta hoje? Eu atuei em 2 organizações, né, no setor de melhoria contínua, e o que eu enxerguei? O Lean Six Sigma é um programa avançado, né, de uso de números, de estatística, de métodos, e que antes de aplicar esses métodos, a empresa precisa fazer o básico. Né? E aí hoje que eu enxergo como básico desse programa é realmente a gente ter uma estrutura de dados confiáveis para você conseguir aplicar ferramentas estatísticas, né? O DMake, que é a principal ferramenta do Lean Six Sigma, você precisa de dados, você precisa de ter confiabilidade. Então, fazer um trabalho muito grande se você for atuar, aplicar essa ferramenta em um processo, que ele tenha dados que você possa aplicar e analisar. E hoje tem poucas organizações maduras nisso. Entendi. Então, a gente precisa fazer um trabalho um passinho antes. Além de dados, eu vejo também que o primeiro passo para a melhoria, para programas em Six Sigma, é o 5S. É o primeiro passinho da implementação de uma cultura de melhoria, uma cultura Lean. Muitas empresas já evoluíram, mas as empresas que estão começando na melhoria, o embasamento todo é começando com o 5S. Porque são os censos, né? Porque como uma melhoria contínua não se faz com um setor, uma pessoa só, a gente com precisa, o grupo, né? Toda a organização. A gente precisa das pessoas da organização como um todo. Então, eu vejo que o primeiro ponto é a gente implementar programas como esse. Um 5S para as pessoas entenderem os 5 censos, né? O censo de utilização, o censo de organização, o censo de limpeza, o censo de padronização e de autodisciplina. Tendo pessoas que entenderam esses conceitos, que é uma prática simples. Aí a gente começa a ter dados organizados, a gente começa a identificar as perdas, começa a identificar desperdícios, e a partir disso a gente vai aplicando, né, implementando projetos para redução dessas perdas e desperdícios. Entendi. Então, na verdade, o Lean Six Sigma, ele acaba sendo um passo posterior para a organização que, de alguma forma, já conseguiu evoluir na melhoria contínua ali, na implantação de captação de ideias, de desenvolvimento de projetos, e aí a gente vai para é uma fase mais avançada, seria isso? Que a gente precisa de realmente estar focado em dados que são confiáveis para que a gente aplique um projeto DMake, uma ferramenta DMake, ou outras ferramentas também que são do Lean, do Six Sigma, para a gente conseguir evoluir nesse ponto. Aí a gente normalmente foca, né? São melhorias focadas. Quando a gente vai aplicar o Lean Six Sigma de fato, você começa a enxergar várias perdas, vários desperdícios, e onde eu vou focar para reduzir esse desperdício. Okay. E aplicar projetos focados. Okay. Né? E aí eu vejo que já é uma maturidade maior. Normalmente, uma organização, para chegar nesse ponto, ela demora uns 2, 3 anos. Né? Para ela realmente implementar projetos que são significativos mesmo, que vão reduzir desperdícios de forma consistente, é quando a gente já tem uma base da cultura implementada. Então, o primeiro passo é sensibilização, é envolvimento das pessoas, é criação da cultura. Diante de tantos cenários, né, nós temos aí a dinâmica de mercado, hoje ela está louca. Toda hora, não vou dizer nem toda hora, todo minuto muda, uma nova ferramenta aparece, uma nova forma de fazer, não só na área da melhoria contínua, mas em diversas áreas. Quais seriam os primeiros passos para implementar uma cultura de melhoria contínua? Uma cultura de começar realmente a fazer as coisas acontecerem? Eu vejo
como eu tinha comentado, o programa 5S é o primeiro passo. É o primeiro passo mesmo para você implementar uma cultura. Se a gente tem algumas figuras que retratam a casinha da melhoria contínua, a casa, né? Que tem uma base, tem alguns pilares e o telhado, que é a excelência operacional, que a gente vai alcançar aplicando os programas de melhoria contínua. E a base sempre é o 5S. Se você olhar, jogar na internet aí, casa da melhoria contínua, vão aparecer várias casinhas e sempre o 5S está como uma base. Então, de fato, é a gente entender os 5 sensos que vieram da cultura japonesa, que vieram desse pós-guerra, que precisava o país se reconstruir e entender que todos os problemas normalmente são originados porque a gente não aplica os 5 sensos. Sim. Então, implementa o 5S, começa a fazer treinamentos, auditorias, começa a acompanhar como que está a aplicação do censo, aí sim os desperdícios vão começar a aparecer. E a gente vai levantando os pilares, né, da melhoria contínua, que um deles é a melhoria focada, como eu falei, que vão trazer os projetos, e aí a gente começa a sustentar a excelência operacional, que é o grande foco. Falando ainda da base, que é o 5S, existe uma crítica muito grande no mercado que nenhuma empresa consegue chegar no 5S, sempre fica no 2, no 3. Qual o principal gargalo que nós temos na implantação de um 5S? Olha, acredito que é a gente educar. Né? Trabalhar com educação, vocês são fera nisso. Sim. Educar não é uma coisa rápida, não é fácil. Então, uma das formas é a auditoria, né? Você treinar, a pessoa entender o conceito, né? A aplicação, porque são práticas muito simples. É você não acumular no seu setor, no seu ambiente de trabalho, o que não é útil para você, que é o primeiro senso. É você saber colocar cada coisa no seu lugar e manter etiquetagem, manter pintura no chão para manter essa organização, que é o segundo senso. É você fazer uma limpeza periódica com um olhar de inspeção, que é o terceiro senso. Então, assim, são práticas simples, mas que exigem disciplina. Sim. E a disciplina, a gente não tem esse nível igual em todas as pessoas, né? Tem o mesmo nível de disciplina, mesmo... Então, a gente precisa desenvolver e entender que um ambiente ele não é mantido por uma pessoa só. Então, esse senso ser realmente difundido em todas as pessoas, para que a gente mantenha os sensos e aí chegar na padronização, né, que é o quarto senso, e chegar na autodisciplina, que é o quinto senso, realmente não é fácil. É uma escadinha e precisa de ser sustentada. Então, eu vejo que precisa ter uma liderança que enxerga valor nisso, que vai sustentar um programa como esse. Então, tendo essa liderança, tendo a disciplina da própria equipe que implementa, fazendo auditorias, comunicando. A comunicação é muito importante para programas de melhoria contínua. Mostrar a evolução, mostrar o benefício que a empresa está tendo com a aplicação. Vender a ideia o tempo todo, né? Vender a ideia o tempo todo. É uma das coisinhas que a gente tem que fazer para o engajamento. Mas pela primeira vez dentro da nossa conversa, aqui no nosso bate-papo, você tocou a respeito da questão do líder, né? Da importância do líder. O quanto que a figura do líder ela tem impacto no sucesso ou no fracasso de um programa de melhoria contínua? Então, você até comentou, né? Os empresários, assim, eles talvez não tragam a visão que a melhoria contínua tem, onde que ela pode chegar. Normalmente ele contrata uma pessoa que seja especialista nisso para implementar. Sim. Então a liderança tem que fazer um trabalho primeiro, muito de convencimento e de engajamento da alta liderança. Porque normalmente o que eles querem ver? São os números financeiros, resultados financeiros, são os resultados, né, que vão dar aí sustentação para ele manter qualquer outro tipo de programa. Então trabalhar muito a liderança da implementação de um programa de melhoria contínua junto com a autoliderança precisa transformar também a autoliderança para que ela veja valor. Entendi. Então, vejo que, assim, a pessoa responsável precisa ter esse trabalho, né, esse jogo de cintura para começar ali, tanto com a autoliderança quanto com o operacional. Ela é uma pessoa que tem que ter essa linguagem adequada a todos os públicos. E aí querer fazer esse envolvimento como um todo. Então, realmente tem que ter as características de um líder. E de um líder que se adapta ali à linguagem de vários públicos, várias pessoas diferentes, várias culturas diferentes para a gente conseguir caminhar. Olha, é um cenário desafiador, né? É bem desafiador. É um cenário desafiador, porque conseguir se adaptar a diferentes realidades, diferentes equipes,
ter essa questão política, mas ao mesmo tempo ter o foco no resultado é um tanto quanto desafiador, né? E por isso que hoje a gente vê que no mercado os profissionais desse setor estão sendo muito procurados, porque realmente são características comportamentais, são também conhecimentos técnicos muito avançados. Então a gente faz uma mistura aí e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas a experiência vai trazendo aí vários aprendizados. Case. Conta um case pra gente que foi muito legal, que marcou, seja mais antigo, mais novo. O que você pode trazer de um case assim, olha, começou dessa forma e terminamos de uma maneira muito, muito gostosa, muito prazerosa. Que case que você pode trazer pra gente? Vamos pensar em um aqui. Tinha logo que eu cheguei na marca, lá a gente tem as caçambas, né? A gente chama de caixas, mas popularmente conhecido como caçambas, que são essas que a gente vê aí na rua, né? Que ficam disponíveis para colocar os resíduos dentro. Ok. Caixa de entulho. Caixa de entulho, isso aí. Caçamba, caixa de entulho. Sim, sim. Lá a gente chama de caixas, né? E tem os tamanhos. Tem 5 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, são vários tamanhos. Ok. E essas caixas a gente disponibiliza para os nossos clientes para que os resíduos venham dentro dela. O nosso trabalho principal é tratar e destinar corretamente o resíduo, né? Ou reciclar. Então essas caixas, a gente tinha uma dificuldade muito grande de disponibilidade delas para o cliente. Então o nosso indicador é a disponibilidade de caixas. Ok. E aí tem um setor de manutenção que confecciona essas caixas e tinha um setor de suprimentos que fazia essa interface com o cliente para entregar a caixa, né? A logística e suprimentos. Uhum. Então a gente tinha 2 setores que precisavam do mesmo indicador, que era a disponibilidade, só que um gerava disponibilidade, o outro gerava indisponibilidade. Então a gente precisou trabalhar com esse resultado, né? De ter disponibilidade de caixas ao mesmo tempo sem ter um custo elevado. Uhum. Porque uma caixa para confeccionar uma pequenininha dessa que a gente vê na rua é coisa assim, de acima de 10 mil. Então se a gente desperdiçar também vai vir um desperdício aí. Uau. Então a gente começou a trabalhar, né, com o custo da confecção da caixa, começou a trabalhar com onde elas estavam, a disponibilidade delas. E fomos fazendo uma investigação mesmo, levantando dados, entendendo onde que elas estavam, onde que era o gargalo. Então a gente aplicou uma ferramenta que é o mapa de fluxo de valor, que é uma ferramenta do Lean. Do Lean. Isso aí. E entendemos os gargalos, entendemos qual era o lead time do processo completo, entendemos todo o processo como um todo, com essas interfaces com o cliente final principalmente. E aí a gente conseguiu tanto reduzir custo. Então, foi uma redução em um período de 6 meses de R$300 mil na confecção e na manutenção das caixas. Caramba! E também aumentamos a disponibilidade, né? Que o nosso foco era chegar a 98% de disponibilidade. A gente estava com 95% na época. Então, a gente tem um aumento de 3% de disponibilidade também. Aplicando uma ferramenta Lean, conectando com as pessoas que estão dentro do processo, entendendo os gargalos, os desperdícios. Então, foi muito bacana. Foram 6 meses de projeto. Que bacana, né? 6 meses de projeto, uma redução de R$300 mil de custo direto, né? Então, isso dá aí R$50 mil por mês, né? Que é um impacto muito, muito positivo. Além disso, aumento na disponibilidade. Então, aumento na percepção de valor do cliente, na visão de qualidade da prestação de serviço. Então, não apenas uma redução de custo, como também um aumento na qualidade. Fantástico, fantástico. É o poder dos projetos de melhoria. Qual que seriam suas considerações finais, Nayana? O que você acredita, assim, nesse ponto, né? Pelo tudo que a gente falou, com certeza a área de melhoria contínua, ela é uma necessidade, como você começou falando. Então, quais suas considerações finais sobre esse ponto e como que as pessoas podem extrair mais da melhoria contínua dentro das suas organizações? Melhoria contínua, ela vai ser sempre aquela pessoa ou setor que vai estimular as pessoas a quererem ser melhores. As pessoas, os processos. Então, eu acredito que assim, qualquer profissional que tenha essa veia, sabe, que queira ser melhor a cada dia, é um profissional que já está aí mordidinho pelo mosquitinho da melhoria contínua. Então, a gente estimula isso nas pessoas, a gente ajuda elas a implementarem os métodos, mas eu vejo que todo mundo, toda uma organização, ela pode ser um profissional, um colaborador da melhoria se ela tiver essa pulguinha atrás da orelha, ela querer sempre melhorar. Então, que a gente, mesmo independente do setor que a gente atue, que a gente desenvolva essa cultura
eu acho que é o que vai levar qualquer organização e qualquer pessoa à prosperidade, enfim, ao sucesso. Então eu vejo assim, a minha profissão tem muito a ver com meus valores, né? E eu acho que é essa a mensagem que eu queria passar. Né? Que as pessoas, mesmo que elas não atuem diretamente no setor de melhoria contínua, que elas se deixem engajar por esse movimento que realmente é o que a gente vê que leva para frente, sabe? Bacana demais. Ana, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, pelo tempo, pela oportunidade que nós estamos tendo de receber tantas informações importantes, interessantes e que podem impactar não só quem está nos assistindo, mas também a minha própria organização e de toda a equipe que está aqui trabalhando. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Foi maravilhoso. Obrigado de verdade. Eu que agradeço o convite. Foi um desafio novo, a melhoria contínua aí acontecendo na prática. É isso aí. Você que chegou até aqui, que nos assistiu até esse momento, muito obrigado pela sua audiência. Sabemos o quanto é difícil, né? A gente chegar no final, a gente vai pulando, te para no meio, volta depois, mas obrigado pela sua audiência. Se você chegando até aqui, deixe seu like, compartilha com outras pessoas, se inscreva aqui no nosso canal, traga mais pessoas para falar a respeito de gestão, desenvolvimento, crescimento, que é o que nós desejamos entregar para vocês. Até a próxima!